Diz assim a palavra de Deus. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhes disse, e eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, e já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que ele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, ele o deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Pode se assentar e bater palmas para Jesus. Grande Deus, aqui está, meus irmãos, a palavra do Senhor. Jesus, meus irmãos, vai se expressar de maneira tão forte, né? Ó nécios, né? Ó povo débil, doido, maluco, ó povo besta, bobo, ó nécios, tardos de coração, lerdos, demorados, tardios, ô povo complicado. Glória a Deus. Da onde que vem tanta dificuldade? Da onde que vem tanto obstáculo e impedimento para vocês crer tudo que os profetas disseram? Vocês não são judeus? Além de ser judeus, vocês não eram discípulos de Jesus? Vocês não conhecem as Escrituras? Os profetas falaram sobre mim. E Jesus então vai pegar desde lá do começo, os profetas, Moisés, né, o Antigo Testamento, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei de Moisés, depois os profetas, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é cristocêntrica. O assunto, o tema principal é Jesus.
A Bíblia fala de Jesus, não fala de mim, do Dielito, não fala, né, da nossa denominação, não fala de fulano e ciclano, a Bíblia fala de Jesus, seja diretamente, claramente, ou seja através de símbolos, alegorias, figuras de linguagem. E ele vai começar desde Moisés, passando pelos profetas, Jesus vai discorrer toda a Escritura. Jesus é o pregador. Para lhe explicar, para interpretar e aplicar toda a Escritura na pessoa de Jesus, dele mesmo, né, que era ele que estava pregando. Então ele começou a citar o texto, interpretar o texto e aplicar a pessoa dele, Jesus o Nazareno. Por quê? Porque eles eram lerdos para entender. Talvez é porque só o livro não basta, só a Escritura não basta, só a lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio só não basta. Talvez Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, talvez não basta. A palavra revelada, a palavra transmitida, anunciada, não basta, parece. Parece que eles têm que ver para crer, que nem Tomé. Então eles estão caminhando de Jerusalém pelo caminho de Emaús. Jesus aparece no meio deles porque eles estavam falando, né, as notícias do dia, do jornal do dia, as informações que estavam correndo entre as pessoas. E Jesus vem, entra na conversa. Ah, você não está sabendo? Jesus fez como quem não estava sabendo de nada. Mas é claro que ele sabia, ele só estava provocando uma ocasião para entrar na conversa e explicar para eles. Ah, hoje, Jesus, um profeta poderoso, além de ensinar a verdade com autoridade, que todos ficavam maravilhados, ele operava sinais poderosos. Mas hoje já é o terceiro dia, porque ele falou que ia morrer, falou que ia ressuscitar o terceiro dia. Hoje já é o terceiro dia. Ele só não falou que hora que era. Talvez eles ficavam olhando no relógio toda hora. Já é terceiro dia, já é o domingo. Nem por Moisés, nem pelos profetas, nem pela boca do próprio Jesus. Mesmo assim eles estavam questionando, murmurando, duvidando. Não estavam confiando na palavra, na promessa. Não estavam crendo de todo o coração. Só se eles vissem mesmo para acreditar, que nem Tomé. E Jesus exclama: ô povo que dá trabalho! Mas o nosso Deus, meus irmãos, Ele é longânimo. Ou seja, o nosso Deus é paciente. Nosso Deus é clemente, é misericordioso. Ele é tardio em irar-se. Mas Ele é longânimo, paciente, e é com toda a paciência, com toda a bondade, amor e graça, que mesmo esse povo dando tanto trabalho, tendo tanta dificuldade para crer, Ele sempre vai estar trabalhando para convencer o homem, sempre vai estar falando, se manifestando, fazendo alguma coisa para provar, para convencer. Ele sempre vai fazer alguma coisa, falar, transmitir. Deus tem suas maneiras de se revelar, de se dar a conhecer. E é várias as formas, mas mesmo assim o homem parece que não consegue, não é capaz. Ó nécios e tardos de coração. Glória a Deus. Mas eu os amo tanto que eu entrei na conversa. Mas eu quero que vocês tenham tanta certeza na verdade, que eu entrei na conversa e comecei a dominar a conversa para falar mais que vocês, porque vocês nem sabem o que estão falando, só fica debatendo aí. Vocês são demorados, lerdos, mas eu amo tanto vocês que eu vou estar andando com vocês no caminho, vou acompanhar vocês na sua jornada, vou estar ao lado de vocês, falando e fazendo alguma coisa para vocês confiarem, para vocês terem esperança viva.
E hoje não mudou. Jesus continua andando conosco pelo caminho da nossa vida. Jesus continua presente na jornada da nossa vida, sempre falando e fazendo alguma coisa para nos convencer de que Ele vive, que Ele reina, está conosco. Ele nos ama. Toda vez que nós duvidamos, que nós questionamos, toda vez que nos falta confiança, fé e crença, Ele vem e fala, Ele vem e faz. Aleluia! Se Ele pegar para falar, Ele fala: Diélio, você larga de ser incrédulo, Diélio. Larga de ser demorado. Você não confia em mim não, Diélio. Aí Ele começa a falar. Ele usa alguém para pregar, para profetizar, para revelar. Ou quando eu estou lendo, Ele manifesta os dons, Ele opera, me abençoa, para me convencer que Ele é o Deus de promessa, que passará os céus e a terra, mas a palavra dele se cumpre. Então Ele sempre está na vida de todos aqueles discípulos, e até hoje, nos discípulos de hoje também, tendo paciência, porque nós somos tardios de coração, porque nós somos lerdos e demorados para crer. E Jesus vai falar: olha, centurião, você disse que apenas minha palavra já bastava para o servo dele ser curado. Eu nunca vi uma fé dessa em Israel. Mas na maioria, isso é exceção, mas na maioria das vezes só a palavra não basta. Jesus poderia falar: você não quer acreditar, não acredita. O problema é se ele largar a gente de mão. Mas Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele se revela, Ele nos visita. Para falar ao nosso coração. E quando Jesus ia ensinando e ia pregando, meus irmãos, para pensar, viagem longa, para Ele começar de Moisés pelos profetas, eu acho que a mensagem não era pequena não. Começar de Gênesis a Apocalipse para explicar, e ainda mais que estava em viagem. Mas diz a palavra de Deus que o coração dos discípulos que ouvia ardia. Depois de tudo eles vão falar: porventura o nosso coração não ardia quando Ele pregava para nós, quando Ele nos ensinava a sã doutrina. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus faz o coração do crente queimar e arder de prazer, de alegria. A palavra de Deus quebranta o nosso coração, derrete nosso coração. O nosso coração vai se enchendo, a nossa alma vai se enchendo, vai se emocionando com a luz, com a verdade que Ele está comunicando. Jesus está comunicando em sua alma, Jesus está comunicando em seu coração as suas verdades, as suas promessas. Ele está explicando para que nós venhamos acreditar com toda a nossa fé, com toda a nossa sinceridade. Louvado seja Deus. Veja, meus irmãos, a pregação de Jesus era bíblica. Ele usou Moisés e profetas. Ele não usou psicologia, sociologia, filosofia. A psicologia coach moderna agora. Não, ele usou a Bíblia. A Bíblia é cristocêntrica e a pregação é bíblica. Ele fazia a leitura da Bíblia e explicava o texto. Pregação é isso, é explicar a Bíblia, o texto que está se lendo, ou o tema de qual está falando. Ele não está usando frases de efeito. Ele não está usando discursos políticos, manipulação mental. Não, ele está usando a Bíblia, Moisés e os profetas, e está explicando. Aí ele fingiu que ia para mais longe, já estava tarde, e os discípulos disseram: fica conosco, Senhor, porque já se faz tarde. Jesus, meus irmãos, fez com que ia para mais longe de propósito, porque Ele queria ficar perto dos seus discípulos. Veja que Jesus, em nossa vida diária, meus irmãos, o Senhor provoca situações das quais surgem oportunidades
dele estar mais perto de nós. Ele provoca situações para que ele venha passar mais tempo perto de nós. Meus irmãos, salvação é uma amizade com Jesus, é um relacionamento com Jesus, como Enoque que andou com Deus. Se nós queremos Jesus, sabe de uma coisa, Jesus muito mais nos quer. Enquanto ele estava duvidando de Jesus, do que ele falou, enquanto ele estava esperando uma prova visível para acreditar, o Senhor estava querendo que eles acreditassem, o Senhor queria que ele ficasse mais perto dele, e os discípulos, então fica conosco, Senhor. Esse é o desejo de todo crente salvo, quer ficar com Jesus para sempre, e na vida eterna no céu, nós estaremos com Ele para sempre. Aleluia, Jesus. Veja que eles insistiram. Nós podemos imaginar, Jesus falar, eu vou um pouco mais para frente, na cidade adiante. E eles, não, já está tarde, fica conosco, está tudo. E começaram a constranger, a convencer, a insistir para que ele ficasse. A igreja, meus irmãos, tem que insistir, tem que constranger o Senhor, insistir para que ele fique conosco, para que nós venhamos ter a sua presença no meio de nós. Não é insistir para que venha um pregador famoso, nem insistir e puxar saco de cantor. Meus irmãos, é desejar que o Senhor esteja mais perto e por mais tempo conosco. Aleluia! Louvado seja Deus. E aí, quando montou a mesa ali para o jantar, para a ceia, quando Jesus fez aquele ato de repartir o pão, ali na ceia, no jantar, eles não puderam duvidar mais daquele ato, daquele movimento, daquela atitude, porque imediatamente eles associou: quem segura o pão desse jeito? Quem reparte desse jeito? Quem faz tudo nessa sequência? Quem que nós já vimos? É o Senhor! Que partiu o pão, é o Senhor que partiu a vida dele conosco, é o Senhor que repartiu a sua vida verdadeira conosco, é o Senhor que compartilhou da sua vida plena com cada um de nós, é o Senhor. Os olhos deles estavam como fechados. Por que os olhos deles estavam como fechados? Porque é a incredulidade, é a dureza, é a falta de fé e confiança. Então, se fala que os seus olhos estavam fechados, não reconheceram o Senhor. Mas depois que o Senhor foi pregando, chegou na hora de ficar ali, de se hospedar e jantar e partir o pão, aí abriu-se os olhos dele. Quando ele abençoou o pão, quando ele repartiu o pão, abriu-se os olhos. E aí eles reconheceram, mas na hora que eles reconheceram, o Senhor desapareceu, porque a missão foi cumprida. Porque o Senhor queria chegar a esse ponto, deles reconhecer, deles confessar, deles saber. Chegou a esse objetivo, chegou a esse alvo, então ele desapareceu. E eles, rapaz, como que nós é lerdo mesmo? Porque desde a hora que ele já estava pregando, o nosso coração ardia. Por isso que eu estava sentindo algo gostoso em meu coração. Porque Ele estava presente, porque Ele estava conosco, porque Ele estava se comunicando conosco em comunhão, em união. Nós já estávamos sentindo, só não entendíamos ainda. Eu estava sentindo a presença dEle, eu estava sentindo o poder da palavra da verdade dEle, mas no partir do pão eu não pude resistir mais. Os olhos se abriram, os olhos brilharam, mas ele desapareceu.
Na mesma hora, meus irmãos, eles voltaram lá. Olha só, as mulheres tinham já falado que foi no sepulcro. Olha o tanto de sinais, o tanto de manifestação, de revelação para o povo crer e ter fé nele. As mulheres foram no sepulcro, viram que o corpo não estava mais lá, falaram, eles tinham essa informação. Pedro e João foram lá verificar, os anjos se manifestaram lá, eles viram que as mulheres tinham razão. Depois eles debatendo, o Senhor aparece, o Senhor começa a falar, mas para ele já é o terceiro dia, já era para ter acontecido, está demorando demais, já estou desconfiado, já estou até desistindo, não vou nem mais seguir essa religião porque ele sumiu mesmo. Mas não era assim que tinha que acontecer, morrer, ressuscitar e entrar na glória. Não era nem para ele estar aparecendo, era para ele entrar na glória e ficar na glória. Mas ele teve que, durante algum tempo, ir aparecendo. Bem-aventurado aqueles lá em 2020 que não viram, não esteve comigo, mas crê mesmo assim, aleluia. Oh, louvado seja Deus. E eles foram lá, junto com os 11, contar essa experiência com eles. Já tinha aparecido para Simão, para ele chegar à conclusão que realmente ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele triunfou sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mal. Louvado seja Deus. Meus irmãos, é uma luta. É a luta de todos nós. Uma luta contra a incredulidade. Uma luta contra a nossa dúvida, contra a nossa fraqueza, fragilidade. É uma luta contra a desconfiança, a falta de esperança. É uma luta porque muitas vezes nós não descansamos no Senhor, não esperamos no Senhor. Parece que nós queremos algo a mais para acreditar, mas na verdade nós não precisamos de algo a mais para acreditar, porque Ele já tem falado tanto e feito tanto. O problema não é a falta de verdade, falta de luz, falta de manifestação, falta da presença, falta de explicação, falta de pregação. Não, o problema é o meu coração, que é lerdo, que é tardio. O problema é minha mente nécia. Mas o Senhor nem por isso vai desistir de continuar falando, de continuar se revelando, de continuar se manifestando, de continuar se aproximando, de continuar provocando situações para estar mais perto e por mais tempo da sua igreja. E quando você sentir o seu coração arder, sua alma se alegrar, quando você se emocionar, quando você sentir algo gostoso, algo diferente, uma convicção, uma certeza, uma segurança, Ele está tão perto que está segurando a sua mão, Ele está tão perto que pela fé dá até para palpar. Tudo isso para fazer você continuar, tudo isso Ele trabalhando e lutando para te convencer a crer, mesmo que tudo diga que não, mesmo em meio a sofrimento e tribulação, Ele sempre vai estar fazendo tudo isso para você acreditar acima de tudo. Como o Senhor é longânimo, como o Senhor é persistente, como o Senhor guerreia pela nossa salvação, pelo nosso relacionamento com Ele. Se dependesse só da minha fé e do meu amor, eu já era. Graças a Deus depende do amor, da paciência dele, para estarmos aqui. Aleluia. Graças a Deus, porque se dependesse das minhas boas obras, meu Deus, essa é a avaliação dele, nécios e tardios de coração. Mas, graças a Deus, meus irmãos, nós somos sustentados
porque Ele sempre está perseverando com cada um de nós. Trabalhando para a gente aprender, ensinando, e pregando, até a gente aprender, até a gente ser convencido. Operando, fazendo sinais, maravilhas, até que nós tenhamos segurança, esperança e confiança nele. Amém? Esse é o nosso Jesus. Não tem outro igual. Deus abençoe.